Existem vários aspectos sobre o transe mediúnico e um que de fato é o mais discutido de todos é a inconsciência ou a mediunidade sonambúlica. Nesse vídeo eu vou ser um pouco mais técnico para tentar definitivamente fazer com que você entenda o processo mediúnico. Isso vai te ajudar muito no teu desenvolvimento. Se você chegou até esse canal e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Augusto, médium e sacerdote de Umbanda. Seja muito bem-vindo ao canal Saberes de Umbanda. Bom, afinal de contas, o médium vê e ouve tudo durante o transe mediúnico. Para começar a falar sobre esse assunto, é primeiro necessário que nós entendamos o transe. Transe nada mais é do que um estado alterado de consciência. Essa alteração de consciência está muito relacionada ao funcionamento cerebral e à interação das entidades espirituais com essas frequências mentais. Nosso cérebro trabalha em faixas de frequência, dependendo da necessidade de trabalho e do estado de consciência. Essas frequências podem inclusive ser medidas através de um medidor de frequência cerebral, o popular eletroencefalograma. E essas faixas de frequência são denominadas como delta, teta, alfa e beta. Em estado delta, estamos em sono profundo. Nesse estado, todas as funções do corpo são reduzidas para que haja o refazimento físico, mental e espiritual. Em teta, nos encontramos em estado anterior ao sono profundo, o que seria um cochilo ou um sono leve, e é quando o ser humano entra em contato com a sua espiritualidade. É nesse estado também onde ocorrem os sonhos e o fenômeno REM. Já o estado alfa é aquele estado onde nós nos encontramos em relaxamento profundo. Pode ser através da meditação, oração, também o estado de embriaguez e até mesmo o transe hipnótico. Então aqui vai um alerta, não dirija se estiver em estado alfa, ok? Enfim, esse é um estado alterado de consciência. Estado beta é a nossa vigília, quando estamos completamente despertos. O transe mediúnico ocorre basicamente em estado alfa, se aproximando em alguns momentos do estado teta, dependendo da profundidade do transe. Repare, se aproximando da frequência teta e não instalado na frequência teta. É isso que vai proporcionar maior ou menor consciência durante o transe. E existem alguns fatores que interferem nesse aspecto. Nos médiuns iniciantes, o transe é predominantemente consciente, e isso não é um problema de modo algum. O médium tem ali a oportunidade de também aprender com os conselhos dados pelas suas entidades. Desenvolve virtudes como confiabilidade, empatia, aprender a escutar e ficar em silêncio. Virtudes essas imprescindíveis a qualquer pessoa, independente se médium ou não. Então, para um transe mediúnico, não espere uma incorporação inconsciente. Você precisaria entrar em pelo menos estado teta, que é um estado de sono, o que é incompatível com toda atividade exercida durante o transe mediúnico. Então, o transe mediúnico de qualidade, ele deve ocorrer ali entre os estados alfa e teta, que é basicamente o mesmo estado conseguido nas meditações profundas, ou seja, uma semiconsciência. E isso não significa que esse estado de consciência seja constante durante todo o transe, de modo algum. O transe se intensifica e suaviza de acordo com a necessidade do trabalho, ou seja, o médium não fica inconsciente durante todo o transe e tampouco totalmente consciente. Nenhum dos extremos é totalmente verdadeiro. Já vi muitos médios choramingando a total consciência, assim como existem aqueles que se declaram totalmente inconscientes. E também em vários lugares que no passado os médiuns eram inconscientes, pois a espiritualidade precisava desse tipo de transe para fazerem o seu trabalho. Honestamente, eu não acredito nisso não, visto que existem diversos relatos, inclusive áudios e documentos, que nos mostram que os médiuns eram semiconscientes. Você pode conferir áudios de Zélio Fernandino de Moraes,
onde a sua fala se confunde com a fala do Caboclo das Sete Encruzilhadas, evidenciando assim a sua semiconsciência. Assim como também outros médiuns fantásticos que passaram pelo planeta e fizeram trabalhos maravilhosos. Mas isso que eu estou te falando é uma percepção minha baseada nos meus estudos e na minha experiência mediúnica. O mito do inconsciente talvez seja para dar validade a determinadas incorporações de alguns médiuns que precisam disso, pois sentem a necessidade de transmitir um certo poder ou ainda conferir maior confiabilidade às suas manifestações. Muito cuidado, isso provavelmente seja uma enorme cilada do ego. Na prática, os médiuns mais experimentados acabam conferindo um transe mais profundo, em razão da sua habilidade de concentração e na confiança que possuem nas entidades espirituais que o assistem. Isso faz com que ele não se recorde da totalidade das comunicações espirituais transmitidas por ele. Porém, caso seja lhe questionado após o transe, automaticamente o seu subconsciente lhe devolve as informações necessárias para ele entender o contexto daquilo que ele está sendo questionado. Muito provavelmente não se recordem da totalidade das comunicações, mas saberão pelo menos o contexto do que está sendo dito. É claro que assim como qualquer outro tipo de transe, o médium possa se sentir um pouco entorpecido, confuso, visto que o subconsciente ele pode retornar em imagens oníricas junto com as recordações do transe. Além do que, ao final de uma sessão de atendimento, após ter atendido várias pessoas, ele pode misturar um pouco as informações dos diversos atendimentos. Mas se ele se concentrar bem, ele recorda sim. Mas a grande questão é, para que ir buscar no subconsciente informações que são inerentes ao consulente? Uma outra coisa importante é pensar no seguinte: o médium que faz diversos atendimentos teria maturidade em lidar com toda a enxurrada, todo o excesso de emoções que chegam até ele durante os seus atendimentos, durante as consultas que os seus guias espirituais dão às pessoas. Então, a fim de manter a sanidade dos médiuns, é que os guias espirituais trabalham ora aprofundando mais o transe, ora o tornando menos intenso. Assim, o médium não tem problema de sobrecarga emocional. Perceba, os médiuns que se dizem totalmente conscientes, na verdade não são. O que acaba acontecendo é que, por conta da sua preocupação em estar consciente, ele acaba por se desconcentrar. E isso prejudica o seu transe, diminuindo assim a sua profundidade. Mas isso é algo que é trabalhado com o tempo, com o estudo e sinceridade no desempenho mediúnico e doutrinário. Então a dica é: confie no seu guia na mesma medida que ele confia em você. Entrega é a palavra de ordem durante os trabalhos espirituais. Para quem está começando a caminhada mediúnica agora, aqui vai o meu conselho: não dê ouvidos àqueles que se dizem completamente inconscientes, pois fisiologicamente a inconsciência completa, como você viu anteriormente nesse vídeo, é de certa maneira impraticável. Caso você fique esperando um transe desse tipo, é muito provável que você acabe se desestimulando, pois como vimos anteriormente nesse vídeo, isso não rola da maneira que as pessoas pintam, não. Em razão dessa mística, nós acabamos perdendo excelentes médiuns por não alcançarem a tal da inconsciência. E a experiência mostra que grande parte dos ditos inconscientes estão, no geral, buscando justificar desvios morais e éticos durante a manifestação mediúnica. Ou ainda, estão buscando tirar algum proveito daquela manifestação. Mas isso é tema para um próximo vídeo. E mais uma vez, fica a dica: fique leve, viva a mediunidade de maneira salutar, com toda certeza seguindo de maneira tranquila, se comprometendo com o bem e com o amor ao próximo. A sua mediunidade terá cada vez mais qualidade. E para finalizar, afinal de contas, o que a espiritualidade de fato quer de nós é que sejamos super conscientes de nossa responsabilidade, da luz divina e do nosso papel junto à humanidade e à espiritualidade. Que bom que você assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou, já deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fique bem,
fique em paz, um forte abraço, um beijo no seu coração e muito axé.